tarde, pessoal. Boa tarde, good afternoon. Como estão vocês? Estão bem? Então, pessoal, a gente está no segundo bimestre, né? Essa é a semana 3, completando com essa aula de hoje os conteúdos que vão ser contemplados no simulado, que acontece daqui a 15 dias, em média, né? Essa semana é B, a próxima semana A, e na seguinte a gente tem o simulado, que é a última semana de aulas. A gente está quase finalizando, né, o primeiro semestre, que é a última semana do mês de julho. A gente vai ter os simulados. E aí depois a gente vai ter 15 dias de férias, né, para a gente dar um respiro, para a gente descansar. E aí pronto, né? Quando a gente retornar é que a gente vai finalizar, né, essa nota, porque a parte da recuperação vai ser só quando retornarmos. Então, nessa aula de hoje, na semana 3, a gente encerra o conteúdo do segundo bimestre de inglês. Então, aqui vocês têm as músicas que nós acabamos de ouvir, né? A primeira música que aparece aqui, o nome Treat You Better, do Shawn Mendes. E a segunda música aqui que aparece, Kelly Clarkson, Stronger. Então, ela tem essas palavras aqui, ó, better e stronger, e tem um pouco a ver com o que a gente vai estudar na aula de hoje, né? Que significa o quê? Better. Significa melhor. Então, o nome da música do Shawn Mendes é Treat You Better, tratar você melhor. E da Kelly Clarkson, Stronger, que significa mais forte. E o que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? É que a gente vai falar sobre isso, sobre comparativo, né? Quando a gente pega dois itens e a gente compara. É tão bom quanto, é pior do que, é melhor do que. Então, essas duas músicas têm palavras relacionadas a isso. Além de algo a mais, né? Que eu vou falar para vocês até o final da aula. Então, vamos seguindo. Antes da gente entrar no conteúdo, vamos relembrar o que ficou de homework, né? O que ficou de exercício para vocês. Que foi lá naquela aula que eu fiz em vídeo, né? Uma aula assíncrona, que foi a da última semana do mês de junho, né? Que foi aquela semana lá do São Pedro. E eu gravei um vídeo lendo e explicando para vocês que vocês deveriam fazer essa atividade aqui, ó. Que é sobre o texto Why should people put up with life in the city? Por que as pessoas deveriam lidar com a vida na cidade? E aí tem, logo no comecinho, né, ainda no título, tem essa pergunta 2 aí, ó. Será que algum desses verbos, pessoal, aqui, ó, install, né, que é a letra A, moving, tolerate, place e endure, será que algum desses verbos ele poderia substituir esse phrasal verb, né, esse verbo frasal, esse verbo formado por mais de uma palavra, né? Quando o verbo ele é formado por duas ou três partes, ele é chamado de phrasal verb, o verbo frasal. Então, o verbo é put up with, significa lidar, né? Quando você tem que lidar com algo, em inglês você diz put up with. Eu gostaria de saber de vocês, se vocês marcaram aí no exercício de vocês, né? Naturalmente vocês fizeram no caderno, né? Com a solicitação lá da aula anterior, né? Não tenho dúvidas de que vocês fizeram. Mas eu gostaria de saber mesmo, era qual foi o item que vocês marcaram? Qual foi a letrinha que vocês marcaram? Ou que vocês marcariam? Eu marquei a letra B. Letra B, o move? Mas move é se mudar, se mexer, né? Se movimentar. E esse verbo aqui, o purapo, significa lidar. Lidar com alguma situação, né? Então, por isso que o nome do título, né, do texto é Por que as pessoas deveriam lidar com a vida na cidade? Ou suportar, ou poderia traduzir também como aguentar, né? E aí, será que tem algum aqui que vocês acham que poderia substituir? Com exceção da letra B, que eu já falei que não pode? Vamos lá, pessoal. A letra A. A letra A, install, é exatamente o que parece ser esse verbo, é instalar mesmo. E aí? Eu vou revelar algo para vocês. Na verdade, esse exercício ele não tem só uma resposta.
ele tem duas respostas corretas. Alguém arriscaria dizer quais são as duas corretas? Professora, o pessoal do chat está colocando letra C. A letra C é uma delas. Tranquilo, a letra C. Tolerate, que é tolerar, lidar, aguentar, suportar, tolerar. Está dentro do significado, mas tem um outro. Qual vocês acham que seria esse outro? A letra D ou a letra E? Deixa eu ver o que o pessoal está botando no chat. Eita, cara. E Anne colocou E assim várias vezes. E é isso, endure. O que é endure? Suportar, aguentar. Então, na verdade, tem duas respostas certas, ó, a letra C e a letra E, que significa por A por E. E aí, ele, durante o texto, né, ela vai falando que sobre essa questão da pessoa morar na cidade, né? Por que a pessoa vai morar na cidade, né? Ele fala, can you imagine, né? Você consegue se imaginar, uma pergunta, né? A primeira frase é uma pergunta. Você consegue se imaginar mudando do glamour da vida na cidade para uma vida quieta no interior? Né? Você já se imaginou fazendo isso? Aí continua aqui no segundo parágrafo dizendo, muitas pessoas querem se mudar do interior para a cidade, porque elas acham, né, que a vida é mais animada, é melhor, né, better, de novo aqui o better, do que a vida nas áreas rurais, especialmente jovens, né, que gostam de coisas modernas e novas, né. Com frequência, pessoas gostam de estar na moda, né, de ser fashionable, e se sentir que elas podem encontrar os últimos estilos, mas acham que isso só na cidade. Outras pessoas estão interessadas em coisas tecnológicas, né? Trabalhos na área de tecnologia, e acham que eles podem encontrar somente numa cidade grande, numa big city. Se eles querem encontrar um emprego, especialmente uma boa posição em uma empresa, eles acham, né, eles sentem que eles têm que viver em uma cidade. Para fazer parte desses trabalhos, eles têm o desejo, né, hard willing, né, tem o desejo de lidar né, por apoio, né, lidar com muitas das desvantagens que uma vida na cidade oferece. Aí ele dá o exemplo, né, aqui das desvantagens, que é o crime, né, o crime, o alto tráfego, né, um tráfego pesado, poluição. Entretanto, agora é possível aproveitar uma qualidade de vida maior, né, melhor, no interior. E ainda poder fazer parte de poder aproveitar algumas das vantagens de viver na cidade. Hoje em dia, as viagens são mais rápidas e a informação está disponível na internet. Então, muitas pessoas elas conseguem fazer o seu trabalho em home offices. Detalhe, pessoal, esse texto ele foi escrito bem antes desse momento que a gente vive, né, nesse contexto pandêmico que a gente vive. Então, porque eles têm e-mails, computadores pessoais, eles não têm que estar numa cidade grande para conduzir seus negócios. Não é importante onde eles, actually, quer dizer, na verdade, né, onde eles, na verdade, trabalham, porque os resultados do seu trabalho podem ser enviados a qualquer lugar com a tecnologia. Então, por que eles deveriam lidar com todas as desvantagens de uma cidade mais tempo? Agora, eles podem escapar da vida caótica, né, hectic city life, né, na vida caótica da cidade, e aproveitar a vida no interior e ainda ter a habilidade de fazer bons negócios e ter carreiras de sucesso. Aí vamos às perguntas, tá? Quais são as razões para as pessoas decidirem viver nas cidades grandes? Por que as pessoas acham que tem que viver numa cidade grande? De acordo com o texto que eu acabei de traduzir para vocês. Agora eu estou vendo vocês respondendo aqui. O Paulo falou empregos, o Kelvin colocou mais empregos. Eu coloquei uma resposta aqui, vai aparecer uma resposta em inglês, que é aquela resposta padrão do livro, né? Aí, às vezes, tem um pouco mais do que o que vocês colocam, não quer dizer que o que vocês colocaram está errado, certo? Emprego está aqui, ó, job opportunities, mas aqui ele pegou mais coisas que tem lá, né? Fashion, né? A moda, as pessoas acham que só vão se vestir bem se elas morarem na cidade, porque elas aí vão acessar as lojas, as grandes lojas, mas aí você pode comprar hoje em dia em qualquer lugar pela internet. E aí, aqui tá moda, né?
mais animada, animação, coisas tecnológicas, oportunidades de emprego, são as razões que as pessoas decidem viver nas cidades grandes. E aí a quarta pergunta: quais aspectos negativos de viver na cidade são citados no texto? Que aí estão as vantagens. Na terceira questão tem as vantagens e as desvantagens. Vocês colocaram de crime, né? Acho que no texto só aparece essa palavra, mas aí no caso tem crime, tem high traffic, que seria um trânsito mais pesado, né? Poluição. Isso aí são desvantagens que a gente encontra na city. E aqui é o seguinte, tem duas imagens que aparecem aí ao longo do texto, né? Claro que no livro de vocês são outras imagens, eu não consegui encontrar as mesmas e não consegui fotografar para ficar com uma boa resolução. Então, eu peguei outras imagens, mas são equivalentes ao que tem no texto do livro, porque esse texto tem no livro de vocês, no primeiro capítulo do livro. Mas qual imagem cada legenda abaixo descreve? Então, você tem uma legenda, legenda 1, que diz: It is now possible. Inclusive, ali o L deveria estar na frente do E, né? Com um errinho ali de digitação. It is now possible to enjoy a higher quality of life in the countryside. E a legenda 2, many people think that life in the city is more exciting than in rural areas. Qual é a imagem da primeira descrição e qual é a imagem da segunda? Será que é a B ou BA? Que é a que eu estou vendo A que primeira é B e a segunda é A. Ó, a primeira fala que é possível aproveitar uma alta qualidade de vida no countryside. O que é countryside? Countryside é interior em inglês, então só pode ser a imagem B, né? Ó, é possível ter uma qualidade de vida alta, mais alta, né? Mesmo morando no interior. E, por eliminação, né? Muitas pessoas acham que uma vida na cidade é mais animada do que nas áreas rurais. Talvez vocês confundiram porque está aqui rural areas, né? Aqui. Mas aqui está falando da vida na cidade, é life in the city. Então, seria a imagem A. Já se imaginou no meio desse povo todo aqui, ó? E aí, na sexta questão, pergunta o seguinte: qual argumento é usado pela autora para nos convencer que agora é possível ter vantagens vivendo na cidade ou no interior? Porque, segundo a autora do texto, né? Mesmo que você more no interior, que você more na cidade, tem algumas vantagens que são comuns aos dois modos de vida. Aí, no caso aqui, o que tem de vantagem em ambos os estilos de vida é a internet, né? A internet ajuda muito, né? Because of internet, people can now work at home, also because travel became faster. Então, quais são as duas coisas importantes? A internet, né? Você pode trabalhar de casa, inclusive teve uma aluna dessa turma mesmo, naquela primeira aula, né, sobre por que você acha que morar no interior, na cidade é melhor, né, que a gente começou falando assim na primeira aula. E teve uma aluna que disse: eu estou no mato e eu estou estudando aqui pela internet, então não importa, você poderia estar em qualquer lugar do mundo, agora, nesse momento, que você poderia, né, tendo acesso à internet, assistir a essa aula que eu estou dando para vocês agora. E aqui diz também que porque as viagens, né, os trajetos, eles se tornaram mais rápidos, né, do que algum tempo atrás. E aqui a sétima questão: qual a conclusão final da autora sobre viver na cidade e no interior? Ela diz o seguinte: ela acredita, she believes that people don't need to put up with the disadvantages of the city anymore. They can enjoy the country. Ela acredita que as pessoas não têm mais a necessidade de lidar com a vida, né, com a desvantagem de viver na cidade, mas elas podem aproveitar o interior. E aí, essa última aqui é resposta pessoal, né? E depois de pensar sobre o tópico, ler o ponto de vista da autora, decida qual das sentenças abaixo melhor descreve a sua opinião. Então, a primeira diz o seguinte: eu moro na cidade e não quero me mudar para o interior. I live in the city and I don't want to move to the country. A segunda: I live in the city and I want to move to the country. Eu moro na cidade e quero, sim, mudar para o interior.
A terceira, I live in the country and I don't want to move to the city. Eu moro no interior, eu não quero me mudar para a cidade, ou eu moro no interior e quero me mudar para a cidade. E a última diz que não se decidiu ainda. I haven't made up my mind yet. E é isso, foi esse o homework, né? E o nosso assunto são os comparativos. Né? Comparativo é quando você pega dois itens e aí você vai comparar. Você vai dizer se uma coisa é tão quanto a outra, se uma coisa é menos do que a outra, se é mais do que a outra. Só que de que forma a gente faz isso em inglês é o que a gente vai ver agora nessa aula. A gente vai começar com o comparativo de igualdade. O comparativo de igualdade, ele é utilizado para dizermos que duas coisas, pode ser também duas pessoas ou grupos, são iguais ou que não são iguais. Para isso, há algumas maneiras de fazermos. Aí tem as regrinhas, né? A primeira, o comparativo de igualdade pode ser formado colocando-se o adjetivo entre as palavras as. E como a gente traduz em português? O primeiro a gente traduz como tão e o segundo como quanto. Então você diz, por exemplo, Frances is as beautiful as Anna. Então a Frances, ela é tão bonita quanto Ana. Então aqui, onde tem essas reticências, você pode inserir qualquer adjetivo. Ele pode ser um adjetivo curto ou um adjetivo longo. Ou seja, ele pode ter menos de 3 sílabas ou mais de 3 sílabas. E a regra é sempre a mesma. As, o adjetivo no meio, e depois, mais uma vez, as, que a gente traduz como tão quanto. Segunda regrinha. Caso a sentença esteja na forma negativa, teremos duas maneiras de construir esse comparativo, que poderá ser feito com as ou so as. Por exemplo, Brazil is not as rich as Canada. O Brasil não é tão rico quanto o Canadá. Ou então, Brazil is not so rich as Canada. O Brasil não é tão rico quanto o Canadá. Mesma tradução. Existem apenas duas maneiras diferentes de fazer esse comparativo. Aí a gente tem aqui essa tirinha do Garfield, em que o John fala: It says here that cats can leave you as easily as they will love you. Ele está lendo um livro, e lá no livro diz, né? Ele diz aqui que os gatos, eles podem abandonar você tão facilmente quanto eles vão amar você. Aí o Garfield pensa: Not to worry, não se preocupa. I'm not all that fond of you, but I'm too lazy to leave. Eu não sou tão, né, ligado a você, né? Eu não gosto tanto assim de você. Mas eu sou preguiçoso demais para partir, né, para te abandonar. E aqui, vamos lá, pessoal, vamos interagir. Gostaria que vocês abrissem o microfone e me dissessem o que eu preciso para completar esses espaços em brancos aqui nesses 4 exemplos aí, bem básicos, ó. Então, estou comparando Ana e Paula, e eu vou querer dizer, com o comparativo de igualdade, que a Ana, não a Ena, ela é tão beautiful, tão bonita quanto Paula. Como é que eu colocaria aí em inglês? Anna is as, ou as, uma pronúncia assim mais britânica também, pode ser. Anna is as beautiful as Paula. A Ana é tão bonita quanto a Paula. Agora vamos falar sobre altura, né? Que a gente vai usar o adjetivo tall. Tall quer dizer alto. Então aqui eu vou dizer que o John, ele não é tão alto quanto o Peter. Como ficaria? Você pode fazer de duas formas. Você pode fazer John isn't so tall as Peter, ou da mesma forma que o anterior, né? John isn't as tall as Peter. Então, aqui nessa primeira parte, você tem duas opções. Por quê, teacher? Porque aqui não tem duas opções e aqui tem duas opções? Porque na primeira, na letra A, é uma frase afirmativa. Então, quando é afirmativa, é sempre assim. Quando é negativa, aí você tem duas opções, certo? Agora vamos comparar hoje com ontem.
Aqui está dizendo, hoje não está, no caso, tão quente, né, que é hot, quente, quanto ontem. Aliás, hoje está tão quente quanto ontem, na verdade, está escrito. Como ficaria? Mas a resposta que o Manuele colocou é essa. Today is as hot as yesterday. E agora, comparando Recife, né, a cidade de Recife e de Olinda, dizendo que não é tão maravilhosa quanto a outra. Então, Recife is as wonderful, né? Wonderful, maravilhosa, as Olinda. Recife is as wonderful as Olinda. E aí a gente vai falar um pouco agora sobre o comparativo de inferioridade. Então, usamos esse comparativo para afirmarmos que uma pessoa, né? Uma pessoa, uma coisa inferior em relação a outra. Para termos o comparativo de inferioridade, precisaremos colocar as palavras less e than. Então, onde lá no comparativo de igualdade era as, aqui vai ser less than, que significa literalmente menos do que. E o adjetivo no meio delas. Por exemplo, this apartment is less expensive than that house. Este apartamento é menos caro, né? Expensive significa caro em inglês. Então, este apartamento é menos caro do que aquela casa. E aí tem um exemplo, né? You have 50 pounds. I have 10 pounds. You are less fat than me. Né? Então, você tem 50 pounds, que seria libras, né? A tradução é uma medida de peso diferente de quilo. Para saber exatamente quanto seria, teria que pegar uma calculadora que tem na internet, né? Você pode fazer a conversão, né, de libras para quilos. Então, você tem 50 libras, no caso a moça que aparece aqui na imagem, né? Eu tenho 110 libras. Então, você é menos gorda do que eu. You are less fat than me. E aí, mais uma vez, vou contar com a colaboração de vocês. Nós temos só 3 exemplos aqui para completar com um comparativo de inferioridade. Então, aqui a gente vai comparar o café e o chá. Então, a gente vai dizer que esse café não é menos doce do que aquele chá. Ele não é menos doce do que. Como seria isso em inglês? Menos doce do que. This coffee is not less sweet than that tea. Então, este café não é menos doce do que o chá, aquele chá. Agora, delicious. Delicious significa delicioso mesmo. Então, esse cake, eu já falei this cake, né, the cake, esse bolo é menos delicioso do que a torta. Como ficaria? The cake is menos delicioso do que? Menos delicioso do que? E a Emanuele colocou certinho, é less delicious than. Menos, né? Esse bolo é menos delicioso do que a torta. E para finalizar essa parte, ó, é large. O que é large? Large significa grande, certo? Então, this avenue is, né, aí, olha o que a professora vai falar agora, mas não vamos encaboetar para a Jonasa, viu? A gente vai escrever, literalmente, a gente vai escrever em inglês, porque em inglês é correto, certo? Menos grande do que. Assim, teacher, mas por que tá falando assim em português errado? Porque eu tô traduzindo literalmente. Em português a gente não pode falar isso, escrever isso. Não pode, de jeito nenhum, né? Pelo amor de Deus. Mas em inglês pode. Aí isso é uma complicação, né? Na hora que a gente fala português, quando a gente aprende isso, a gente se confunde um pouco. Mas se eu digo que essa avenue, ou seja, esta avenida é menos grande do que aquela rua, quando a gente vai traduzir mesmo oficialmente, claro que a gente vai traduzir como menor. Mas ao pé da letra, palavra por palavra, como eu vou mostrar para vocês agora, fica less large than, menos grande. Porque a palavra large parece ser largo, né? A gente, é large, já sei, largo. Não, é uma falsa amiga. Quer dizer grande. Se você diz que é large, você está dizendo que é grande. Essa avenida é menos grande do que aquela rua. Mas
uma tradução oficial, essa avenida é menor do que aquela rua, certo? E aí, para completar os conteúdos de comparativo, a gente vai ver algumas telas agora, porque o de superioridade a gente deixa por último, justamente porque ele é um pouquinho mais cheio de detalhes, né? Então, lembra lá do começo que eu disse, olha, você pode colocar qualquer adjetivo aqui, pode ser adjetivo pequeno, né? Pode ser um adjetivo grande, não tem problema. Só que agora, o tamanho do adjetivo vai fazer toda a diferença. Né? Porque se o adjetivo ele for pequenininho, ao invés de usar o more, então o comparativo de superioridade é empregado para mencionarmos que algo é superior ou não, né? Porque você pode fazer uma frase negativa com relação a outra. Há várias maneiras de formarmos o comparativo. Então, há várias maneiras de formarmos o comparativo, como eu estava falando, né? Quando tivemos aqui a interrupção na conexão. Uma delas é você colocar ER, né, depois a palavra than, separadinha, né, no final do adjetivo. Então, por exemplo, tall, que a gente mencionou anteriormente, fica taller. O que quer dizer taller? Mais alto. Esse ER, em português, fica mais, né? Então, taller, mais alto do que? Taller than. E o fast, que quer dizer rápido? Faster. Mais rápido. Faster than. Mais rápido do que? Por exemplo, Paul is younger than Pedro. Então, o Paul ele é mais jovem do que o Pedro. Tá? Aqui está o exemplo, né? O adjetivo mais o R, mais o than, adjetivos com até 2 sílabas. Né? Então, você tem Valdir, tall, the teacher. Valdir is taller than the teacher. Né? O Valdir ele é mais alto do que a professora. Lucy, strong Pauline. A Lucy, ela é mais forte do que a Pauline. Lucy is stronger than Pauline, né? Stronger. Palavra que apareceu lá na música, lá no começo da aula, né? A música da Kelly Clarkson, Stronger, né? Mais forte. E aqui a gente tem mais uma explicação do comparativo de superioridade, que é usando o more. Então, caso o adjetivo ele possua mais de 2 sílabas, ou tenha a tônica na primeira sílaba, como useful, famous, acrescentamos o more antes do adjetivo e o than após ele. Então, fica, por exemplo, com beautiful, more beautiful than, com difficult, more difficult than. Por exemplo, this house is more comfortable than that apartment. Esta casa é mais confortável do que aquele apartamento. Aí aqui tem uma frases engraçadinhas, né? More beautiful than all the flowers that blossom. A mais bonita, né? Tipo um poeminha, né? Mais bonita do que todas as flores que florescem. And the stars that shine. E as estrelas que brilham. Is the heart of a loving friend. É o coração de um amigo amado. Ou de uma amiga amada. Porque friend não pode ser amigo ou amiga, né? A outra regrinha do comparativo de superioridade é quando ele termina em Y, né, e você vai acrescentar o ER, você tira o Y e acrescenta IER. Por exemplo, easy, termina com Y, você tira o Y e coloca IER. Então, mais fácil é easier. E pretty, que quer dizer linda, fica prettier, mais linda. Por exemplo, Sandra is prettier than her sister. A Sandra é mais bonita do que sua irmã, do que a irmã dela. Life was much easier when apple and blackberry were just fruits. Então, a vida era mais fácil, muito mais fácil, né? Quando a maçã, né, e o jamelão, né, a blackberry, seria essa frutinha escura, né, que no Brasil a gente chama de jamelão, eram simplesmente frutas, né? E são. Agora não tá mais na moda BlackBerry, né? Já ficou muito na moda. É uma marca de celular também, assim como o Apple. Então, essa frase quer dizer que a vida era mais fácil quando esses nomes eram só de frutas. É uma piadinha. E aí, mais uma regrinha, a quarta regrinha.
Quando o adjetivo terminar em consoante, vogal, consoante, as mesmas regras que aparecem várias vezes no inglês, né? Aí dobra a última consoante, como por exemplo, big, fica bigger, mas com dois Gs, né? E fat, que significa gordo, ou gorda, é fatter, ou fatter, com dois T's. Por exemplo, Mike is fatter than Oswald. Então, o Mike ele é mais gordo do que o Oswald. Aí um exemplozinho a mais, everything's bigger in Texas, é uma coisa que eles costumam dizer, né, que tudo é maior no Texas, né, porque o Texas, ele é um estado imenso, né, dos Estados Unidos, então eles dizem que tudo é maior lá no Texas, everything's bigger. Aí é só para exemplificar aqui que big, quando está no comparativo de superioridade, fica bigger, com dois Gs. Mais uma regrinha do comparativo, que é com aqueles adjetivos que eles são irregulares. Então, aquela palavra que apareceu lá na música do Shawn Mendes, né, better. Better é a forma do comparativo de superioridade da palavra good. Você, mas teacher, não tem nada a ver essas duas palavras. É sobre isso. Esses adjetivos irregulares é porque eles têm uma forma totalmente diferente, ó. Então, good fica better, bad fica worse, quer dizer pior, né? Então, aqui, better, melhor, worse, pior. E far, que quer dizer longe, fica farther ou further. Essa é a maneira de você dizer mais longe em inglês. O little fica less, o few fica fewer, e many, much fica more. Né? Então, esse é o tipo de coisa que a gente precisa memorizar para responder alguns exercícios. Aí tem um exemplo aqui, né, duas estátuas, né? Aí um tá dizendo para o outro, I am taller than you, my friend. Eu sou mais alto do que você, meu amigo, né? Um comparativozinho aí de superioridade. Agora vamos ver se a gente consegue preencher com essas regrinhas, ó. Então, a gente vai comparar Pernambuco a Sergipe. A gente vai dizer que Pernambuco é maior do que Sergipe. Então, como ficaria esse maior? Alguma ideia? Lembram-se do que eu acabei de explicar? Isso, Ian, fica bigger, bigger, com dois Gs. Então, Pernambuco, já falando Pernambuco, tá aqui, né? Pernambuco mesmo. Pernambuco é bigger, né? É maior do que Sergipe, é como big. É consoante, vogal, consoante, e aí a gente dobra a última consoante e acrescenta o ER, pela aquela mesma questão do adjetivo ser pequenininho. Agora a gente vai usar um adjetivo longo, extenso, né? Interesting, que significa interessante. Então, eu estou dizendo que este livro, né, this book is mais interessante do que that magazine, aquela revista. Como seria mais interessante em inglês? E aí? Como é um adjetivo longo, a gente não vai colocar ER no finalzinho. A gente vai usar more. Então, this book is more interesting than that magazine. E para terminar, o easy. O easy, o que ele tem de especial? Ele termina com Y. Em inglês, normalmente, quando termina com Y, a gente faz o quê? A gente retira o Y, né? E coloca um I no lugar. E é o que vai acontecer aqui, ó. Que easy, ele também está dentro daquela explicação dos adjetivos que são curtinhos, né? Interesting é longo, extenso. Já easy é pequenininho, né? Só duas sílabas, easy. Então, fica assim, ó, easier. Que a gente vai retirar esse Y e colocar uma letra I no lugar. E depois acrescentar o ER. Então, English is easier than Japanese. Né? Inglês é mais fácil do que japonês. Agora, mais algumas. Ó. Romeo and Juliet e Harry Potter. Então, a história, né, de Romeo e Julieta é mais antiga do que Harry Potter. Como ficaria? Older. Teacher, por que não usam more? Porque old é um adjetivo pequenininho. Então, Romeo e Julieta é mais antigo do que Harry Potter. É uma história bem mais antiga, né? My project is
qualified yours. Então, o meu projeto é mais qualificado do que o seu. Como qualified já é um adjetivo mais longo, né? Aí eu vou usar more. My project is more qualified than yours. Aí aqui a gente vai usar o good. Só relembrando que tem alguns adjetivos que eles são irregulares. Então, o comparativo de superioridade de good é better. Vamos lá na música do Shawn Mendes, better. Então, this test is better than the last one. Esse teste é melhor do que o anterior. A car is mais rápido, né? Do que a bus, do que um ônibus. Um carro é mais rápido do que um ônibus. E esse último aqui? Como é que fica mais rápido? Como é que eu escrevo mais rápido em inglês? Não pode, não, usar os dois. Ou você usa o more, ou você coloca o ER. Foi bom você colocar, porque aí a gente já aproveita e comenta isso. Então, é faster, só faster. Ou você usa o more, quando o adjetivo é maiorzinho, né? Ou você usa o ER no verbo, no adjetivo. Não pode os dois. Eu vou pular essa parte aqui, por conta do horário, né? Mas lá na apostila eu dizia que eu ia mostrar aqui na videoaula, então eu preciso mostrar para vocês, para cumprir o que eu coloquei na apostila de linguagens, né? O que tem errado em cada uma dessas frases. Eu vou ser bem rápida aqui, tá, gente? Não se preocupem. São 6 frases, tem 3 aqui e tem 3 na tela seguinte. Então, cada uma das seguintes frases contém um erro. Encontre-o e corrija. Shanghai is the bigger city in Asia. Já aqui vocês estão vendo uma frase no superlativo de superioridade. É algo que eu vou trabalhar no futuro com vocês. Então, aqui no superlativo, em vez de escrever bigger, a gente vai escrever biggest. Mas isso aí eu vou explicar mais para frente para vocês. James is worse than Jessica at basketball. O que está errado? Aqui não deveria ser that, deveria ser than, né? Porque than que é comparando. The Queen of England is older than Barack Obama. O que está errado aqui? Older. Porque older é só com uma letra D, certo? The climate in Siberia is extremer than the climate in France. O que está errado aqui? Extremer. Não, você tem que usar more extreme. Por quê, teacher? Porque extreme é um adjetivo com 3 sílabas. Então, não pode usar o ER. Você tem que colocar o more. Summer in Spain is very hotter than in Scotland. Vamos encontrar o E. Não pode falar very. Você tem que falar much. Por quê? Porque o very, ele é no sentido de intensidade. E quando a gente está fazendo comparativo, a gente não usa o very, a gente usa o much. Jimi Hendrix was the best guitar player of the world. O erro aqui é o of. Tem que ser in the world. Quando você faz comparativos, você não fala of the world, você fala in the world. Você não fala o of, você tem que usar o in. Greece is not as cold than Norway. Eu acho que aqui ficou claro, né? Que não poderia ser o than, tinha que ser o as, né? Porque aqui é o comparativo de igualdade. Então, você não usa o do que, você usa as, adjetivo, as. E as páginas, pessoal, de referência do livro para essa aula de hoje, de vocês, são as páginas 20 e 21. A gente tem uma proposta de atividade online que eu vou mostrar para vocês, que é esse site aqui. Eu vou colocar o link para vocês. Ó. Quando vocês abrirem, o nome do site é Lyrics Training. O que você pode fazer nesse site? Você pode digitar, né, as partes da música que ficam faltando. Então, eu criei um exercício, você tem que clicar em Go to Web. Aí ele pergunta, você não tem uma conta, né? Aí o que você faz? Ou você se inscreve, mas caso você não queira, você vai clicar nessa opção aqui, ó, Maybe Later, que quer dizer, talvez depois, né? Ou você pode criar uma conta, mas você pode clicar aqui embaixo, Maybe Later. E aí que finalmente aparece a atividade. Então, como é que funciona essa atividade, caso vocês nunca tenham mexido aqui? Você vai dar um play na música,
Aí a música vai começar a tocar. Só que o áudio não deve estar muito bom, né? Aí ele vai tocando a música e tal. Pronto. Aí aqui embaixo, ó, aparece a letra da música. Só que aí vão ter alguns espaços em branco. Então, o que é que vocês têm que fazer? Quando vocês ouvirem a parte da música que fala aquilo, aí você vai digitar completando a música. Então, aí você tem que seguir. Se você não conseguir fazer a tempo, aí ele pausa. Aí você vai lá e digita, ó. A palavra era aí, ó. Aí ele canta de novo. Aí vem a palavra no. Aí continua. Ó, aí ele faz silêncio. Você tem que completar. Aí ele continuar cantando. And you can... Ai, agora eu esqueci o que era. Enfim, quando vocês estiverem fazendo, vocês vão prestar atenção, né? Ao contrário da teacher de vocês que se distraiu aqui. Olha, Leone já conhecia, então eu vou colocar o link. Deixa eu colocar o link aqui para vocês. Mas eu vou colocar lá no grupo de estudo orientado também. Então, o dever de casa de vocês é se divertir, né? Digitando lá as partes que faltam nessa música, né? Do Shawn Mendes, uma coisa bem mais light, né? E esses conteúdos que eu consegui chegar até a aula de hoje vão ser usados, no caso, na nossa próxima avaliação. Muito obrigada por terem ficado até o final, terem esperado eu retornar à aula. Thank you very much. E a gente se vê agora na nossa próxima aula, né? Depois das férias, né? No grupo de estudo orientado, todos os dias. Bye, bye, guys.